Olá, bom dia, estamos de volta. Pastor Rubens Silva, pastor da Igreja Batista Missionária de Salgueiro, Pernambuco, trazendo para você mais uma vez uma palavra de esperança. Por isso eu quero nesse momento convidar você a estar pegando a sua Bíblia, a estar meditando na palavra do Senhor. Nós estaremos trazendo nesta manhã mais uma palavra de bênção para a tua vida, uma palavra de esperança, aonde cremos que Deus, Ele trará sobre a tua vida orientações salutares, palavras que vai trazer ao teu coração renovação, paz, alegria e renovar também a sua esperança em Deus. Por isso eu quero convidar você nessa manhã para convidar seus amigos, seus parentes, compartilhar nesta manhã esta live, e nós teremos alguns momentos na presença de Deus, aprendendo daquilo que Deus tem para mim e também para você, certo? Nós estaremos hoje refletindo sobre dois textos da palavra de Deus. O primeiro está em Provérbios, no capítulo 1, né? O segundo está em Tiago, no capítulo 1 também, certo? Nós estaremos lendo esses dois textos e eu quero começar por Tiago, capítulo 1. Tiago fica no Novo Testamento, depois do livro de Hebreus. Você que tem uma Bíblia aí, você pode acompanhar conosco a leitura desse texto. E depois nós estaremos lendo Provérbios, capítulo 1, né? Aonde também estaremos refletindo um pouco sobre esta palavra que Deus colocou no nosso coração, para a gente refletir um pouco nessa manhã e trazer uma palavra de orientação, uma palavra de sabedoria, uma palavra de vitória para a sua vida, né? Então vamos ler aí Tiago capítulo 1, versículos 5 e o versículo de número 7. Depois nós estaremos lendo o capítulo 1, do 1 ao 6, rapidamente, porque eu creio que Deus tem uma palavra para o nosso coração. Então, Tiago capítulo 1, versículos 5 e 6 diz assim: se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhe impropera, e ser-lhe-á concedido. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Então nós lemos aqui a questão da sabedoria, registrado aqui em Tiago capítulo 1, versículo 5 e 7, ao 7, aliás. Agora nós vamos ler lá em Provérbios capítulo 1, que diz o seguinte: Provérbio de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder e a justiça, o juízo e a equidade, para dar ao simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso, ouça o sábio e cresça em prudência. E o instruído adquire habilidade para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Muito bem, queridos, hoje eu quero falar um pouco sobre sabedoria, né? A palavra sabedoria, ela vem do grego Sofia, que está ligado ou significa inteligência plena ou excelência mental no mais
no sentido mais pleno da palavra. A sabedoria, ela inclui não apenas o conhecimento, mas a habilidade e o julgamento para aplicar tal conhecimento às circunstâncias e às situações da vida. Então nós queremos falar sobre a sabedoria. Essa é a palavra, a definição da palavra, ela vem do grego sophia, né? E que significa conhecimento e inteligência plena. Mas não somente isso, esse conhecimento, ele é aplicado à sabedoria, ele também leva a pessoa a estar julgando, né? Ter a habilidade de fazer julgamento e aplicar esse conhecimento, através desse julgamento, nas circunstâncias e situações da vida. Então, essa é a definição clara de sabedoria segundo a Bíblia. Ok? Nós lemos no primeiro texto de Tiago, capítulo 1, versículo 6, né? Aonde ele fala que aquele que quer sabedoria deve pedir a Deus. Em Provérbios, no capítulo 1, Salomão ele mostra os caminhos para alcançar a sabedoria, né? Então, nós vamos falar um pouco sobre isso, né? Todos nós necessitamos de sabedoria, isso é um fato. E na definição de sabedoria, onde fala que é inteligência plena e excelência mental no sentido mais pleno da palavra, nós observamos que a sabedoria, ela é adquirida através do conhecimento. E o conhecimento leva ao aprendizado. E o aprendizado, ele deve levar a uma aplicação prática. Então vamos pensar aqui. Primeiro, pensar na fonte da sabedoria, né? A sabedoria, ela é personificada em uma única pessoa, e essa pessoa é Deus. Por isso que Tiago, quando começa a falar sobre a sabedoria, ele disse: aquele que quer sabedoria, peça a Deus, porque eu vou voltar o texto aqui, para a gente não esquecer a palavra por completo. Se alguém de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhe impropera, e ser-lhe-á concedido, diz aqui a palavra do Senhor, né? O apóstolo Tiago, ele escreveu aos servos de Deus, né? As 12 tribos que se encontravam dispersos após a perseguição em Jerusalém. Então os servos do Senhor se dispersaram e ficaram poucas pessoas cristãs em Jerusalém, além dos apóstolos. E a Bíblia diz que Tiago, ele resolve então escrever para aqueles irmãos dispersos, orientando sobre a sabedoria. Quando ele se refere nessa área, ele está falando acerca do comportamento cristão. A fonte da sabedoria é Deus, né? Por quê? Porque é Ele que traz o conhecimento do que é melhor na nossa vida, né? Aqui na terra. Vamos colocar melhor assim. Por quê? Porque a sabedoria, ela está muito ligada ao procedimento. E a preocupação de Tiago era que aqueles cristãos pudessem então ser tentados a agir de forma contrária à vontade de Deus, demonstrando assim por suas atitudes uma negação da fé em meio a perseguições por causa do Evangelho, por causa do Senhor Jesus Cristo. Então a primeira coisa que nós precisamos aprender é que Deus é a fonte da sabedoria. A segunda coisa que nós precisamos aprender acerca da sabedoria, né,
que ela está ligada ao conhecimento, isso significa que a sabedoria se aprende, né? A sabedoria, a fonte é Deus, certo? Se a fonte é Deus, Ele é aquele também que nos concede a sabedoria. Por isso, Tiago disse que a sabedoria deve ser alvo das nossas orações, né? Aquele que necessita de sabedoria, e na realidade todos nós necessitamos de sabedoria, e Tiago diz que o caminho para alcançar a sabedoria é a oração, é pedir a Deus. Peça a Deus, sem duvidar. Se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus. E pedindo a Deus, como é que Deus vai nos conceder essa sabedoria, né? Então, em primeiro lugar, nós devemos então entender que se a fonte é Deus, Ele vai nos indicar o caminho para alcançar a sabedoria, certo? Então, em primeiro lugar, nós precisamos entender, queridos, que Deus, Ele registra o caminho da sabedoria, né? Orientando como nós devemos alcançar. E Ele inspirou aqui Salomão para escrever sobre a sabedoria. O que é que diz aqui a palavra do Senhor? Em primeiro lugar, Salomão, no capítulo 1 e o versículo de número 2, ele diz que para se aprender a sabedoria e o ensino, e para entender as palavras de inteligência, né, é preciso então dar ouvido aos sábios, diz aqui a palavra do Senhor. Então, se a sabedoria está ligada ao conhecimento e o conhecimento se aprende, o que nós precisamos entender é que a sabedoria, ela então é aprendida e aprendida através de pessoas que a têm. E essas pessoas, a Bíblia diz que são os sábios, certo? Então, a palavra do Senhor diz aqui, para se aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso, ouça o sábio e cresça em prudência. Então, a primeira coisa é ouvir o sábio, porque a sabedoria, ela é adquirida pelo conhecimento, e a gente vai ter conhecimento através daquelas pessoas que já têm a sabedoria. Primeira coisa, certo? Ouvir os sábios, certo? A segunda coisa que a Bíblia aqui nos coloca a quem nós devemos ouvir, queridos, são os pais. Olha o que a palavra de Deus aqui nos diz no versículo de número 8 do capítulo 1 de Provérbios. Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixe a instrução da tua mãe, diz aqui a palavra do Senhor. Então, irmãos, a gente se pergunta por que primeiro os sábios e por que ouvir os pais para se aprender a sabedoria. Porque se a sabedoria, queridos, é inteligência plena e excelência mental no sentido mais pleno da palavra, significa que a sabedoria, ela vem primeiro com a experiência, certo? As pessoas mais velhas eram consideradas pessoas sábias porque elas podiam dar bons conselhos pela experiência de vida que elas tiveram, certo? Então, antigamente, os idosos, as pessoas mais velhas, elas eram tidas como pessoas de alto respeito pelo fato das experiências delas levarem a ter condições de dar bons conselhos. Então a sabedoria se adquire pela experiência de vida. Por isso a Bíblia diz que nós devemos dar ouvidos aos pais para que nós possamos adquirir a sabedoria.
aos sábios, e os sábios naquela época eram tido aquelas pessoas idosas, porque já tiveram muito tempo de vida e experimentaram muitas situações e conheceram os pontos negativos e positivos, e agora sabe aconselhar qual o melhor caminho aos jovens na tomada de decisão. Lembra que eu falei que a sabedoria, ela inclui o conhecimento, e nós adquirimos a sabedoria através dos sábios. Os sábios podemos dizer também que são pessoas que adquiriram conhecimento e que transmitem. Vamos colocar aqui na realidade, são mestres, são professores, ok? Então a sabedoria, ela vem do conhecimento, né? Isso não quer dizer que as pessoas que têm muito conhecimento e são pessoas intelectuais são sábias, porque nem todas as pessoas intelectuais são sábias, mas isso quer dizer que aquelas pessoas que adquirem conhecimento e que a põem em prática. Lembra que nós falamos sobre a definição de sabedoria, que a sabedoria não inclui não apenas o conhecimento, mas a habilidade e o julgamento para aplicar tal conhecimento às circunstâncias e situações da vida. Acontece que algumas pessoas, elas adquirem o conhecimento, mas não têm a habilidade de colocar em prática, certo? Não usa esse conhecimento como sabedoria para fazer um julgamento crítico das situações e decidir por aquilo que é melhor, por aquilo que é realmente correto. Então, a outra coisa que a gente precisa aprender é que nem todas as pessoas que adquirem conhecimento têm sabedoria, porque a sabedoria, ela vem pelo conhecimento aplicado, ok? Então, o conhecimento aplicado é que leva realmente à sabedoria. E nós precisamos, então, entender isso, que nós adquirimos a sabedoria por intermédio de 3 agentes. O primeiro agente é Deus. A Bíblia diz, aquele que tem necessidade de sabedoria, ele deve, então, pedir a Deus, que a todos dá. O segundo agente são os sábios. São pessoas que já adquiriram este conhecimento pela experiência de vida e por saber, então, aplicar esses conhecimentos de vida na sua, nos seus relacionamentos, digamos assim, interpessoais, ok? E o terceiro agente, aonde nós podemos adquirir conhecimento, são os pais. Como o próprio Salomão aqui diz: filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixe a instrução da sua mãe, diz aqui a palavra do Senhor. Então, a primeira coisa que a gente aprendeu aqui, a definição de sabedoria, é que é uma inteligência plena, uma excelência mental no sentido mais pleno da palavra, e que inclui não apenas o conhecimento, mas inclui a habilidade e o julgamento para aplicar tal conhecimento às circunstâncias e situações da vida. Eis aí uma pessoa sábia. Essas pessoas, ela tem o conhecimento adquirido pela experiência e também pelo estudo de atitudes, de palavras e ações de pessoas que adquiriram com o tempo a sabedoria e colocaram em prática na sua vida. Interessante aqui a gente entender isso. Então, parte primeiro do conhecimento, né? Nós aprendemos também que a fonte da sabedoria é Deus, porque Ele é a personificação da sabedoria. No capítulo 2 de Provérbios, você vai ver que o escritor, ele personifica a sabedoria, dando a ela ações,
né, de um ser pessoal. Quando ele diz, grita a sabedoria nas praças, levantando a voz. Então, falando da personificando a sabedoria aqui. Dando a ele, a sabedoria, um atributo de voz. Certo? Aqui nós vemos que Deus, ele é a própria sabedoria. Por isso ele é a fonte da sabedoria. Mas Deus, como fonte de sabedoria, ele mostra que existem dois agentes da sabedoria que vêm dele e que a pessoa se adquire com a experiência, com o tempo, né? E também com o próprio estudo da situação, digamos assim, com a meditação, reflexão e conclusão das situações da vida para ser colocada em prática, levando a comportamentos saudáveis e evitar comportamentos que realmente são danosos e são destrutivos. Por isso, a Bíblia diz que aquele que quer sabedoria deve então pedir a Deus, certo? Por quê? Porque a sabedoria, ela tem os seus benefícios. Quais são os benefícios da sabedoria? Primeiro, a prudência. Precisamos entender realmente isso. Sabedoria se aprende, sabedoria se adquire, sabedoria se recebe. Se recebe de Deus quando nós pedimos e se aprende dos sábios e também dos pais. O benefício da sabedoria, em primeiro lugar, é a prudência, como o próprio Salomão escreve aqui. Para entender a palavra de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar, verso 4, aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso, diz aqui a palavra do Senhor. Então, os benefícios da sabedoria, em primeiro lugar, queridos, é o bom proceder. Aquele que adquire a sabedoria, ele aplica esta sabedoria na sua situação de vida e também nos seus relacionamentos pessoais. O bom proceder, queridos, a justiça, ou seja, uma vivência moral de forma equilibrada, né? A pessoa que adquire a sabedoria, ela é uma pessoa que procura pautar a sua vida de forma justa, certo? Ela tem um caráter totalmente diferenciado. É isso que a palavra do Senhor aqui nos coloca. A segunda, a Bíblia diz o juízo. Ela tem a capacidade de julgar entre o bem e o mal, o certo e o errado. E ela não só tem a capacidade de julgar entre o bem e o mal, o certo e o errado, mas ela deve então colocar a conclusão do seu julgamento em prática. Lembra que nós falamos que é a habilidade não somente de julgar, mas também de aplicar tal conhecimento às circunstâncias e também às situações da vida. Por isso, aquele que quer sabedoria deve pedir a Deus. Em segundo lugar, deve procurar aprender a sabedoria através de pessoas maduras, de pessoas que têm conhecimento e que aplicam esse conhecimento às circunstâncias da sua vida, está entendendo? É a partir daí que nós adquirimos a sabedoria. Pedindo a Deus, aí Deus vai usar os sábios e Deus vai usar também os pais. Para adquirirmos essa sabedoria, a palavra de Deus diz que nós devemos então dar ouvido, certo? E o que é que os pais então ensinam segundo Salomão, queridos? Primeiro, no versículo 10, os pais ensinam, né, os filhos para
não consentir com os pecadores. Como assim, pastor? Primeiro, nós precisamos entender isso, lembrando de que a fonte da sabedoria é Deus e o princípio dela está em temer ao Senhor. Está aí no versículo de número 7. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Então, quando a Bíblia fala de temor, a Bíblia está falando primeiro de respeito, né? De reverência, de considerar Deus como esse Pai da sabedoria ou a própria sabedoria e, por respeito, se submeter aos seus ensinamentos, porque os seus ensinamentos nos trazem a melhor maneira de se viver nesse mundo e de nos comportar nos relacionamentos interpessoais. Por isso que o princípio da sabedoria é o temor de Deus. Para se adquirir sabedoria, primeiro precisa temer a Deus. Primeiro precisa acreditar que Ele é a fonte da sabedoria, né? E quando você acredita e teme a Deus, então tudo que Ele realmente falou ou levou os homens realmente a falar serve de direção, serve de orientação para que seja colocado em prática. Então Deus é o princípio da sabedoria, né? Essa é a primeira coisa. Então é o conhecimento que leva ao aprendizado. Para você adquirir a sabedoria, você primeiro precisa conhecer aquilo que Deus revela do que é bom, certo? A sabedoria ensina, irmãos, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento. Aos simples, a Bíblia está falando aos humildes, aquelas pessoas que não se deixam se ensoberbecer pelo conhecimento adquirido, né? A sabedoria, ela então, queridos, nos ensina a prudência. Esse é um grande benefício para aqueles que querem viver de forma boa e saudável, queridos. Por isso que nós, para adquirirmos, nós precisamos dar ouvido a Deus, aos sábios e também aos pais. A Deus porque é a fonte da sabedoria. Aos sábios porque aprenderam de Deus a sabedoria. E aos pais porque aprenderam não só com Deus e com os sábios, mas também com a sua experiência de vida. E o benefício da sabedoria está em nos levar a evitar os pecadores. A evitar o quê? O que os pecadores realmente fazem, ou que nos convidam também a fazer. O que é que os pecadores então faz, queridos? Que nós não devemos nos deixar seduzir, como diz o versículo 10, e nem consentir com aquilo que eles realmente vêm fazer. A primeira coisa é que os pecadores, eles trabalham para destruir outras pessoas. Aí o verso 11 diz que eles chamam os simples para ir buscar o justo, para derramar sangue, tá entendendo? De inocente, sem motivo algum, porque os pecadores têm a essência do mal no seu coração. E olha que a palavra de Deus diz: não matarás, certo? O versículo 12 diz que esses pecadores, né, chama os simples para não só matar os inocentes, mas lançar no abismo, né, para que desçam então a cova e possuir os seus bens, os bens da sua casa. Está falando do ladrão, está falando do homem
realmente maligno, do bandido aqui no versículo de número 13, né? Aí a sabedoria, os pais ensinam que os filhos, no versículo 15, não devem se pôr no caminho com eles, mas devem guardar os seus próprios caminhos, que adquiriram através do conhecimento da sabedoria de Deus, dos sábios e também dos pais. Qual é o final daquelas pessoas que não são sábias? Dos pecadores que espreitam para matar inocente, para roubar e tirar o que é seu, para lançar na cova e se apropriar injustamente dos seus bens. A gente sabe o resultado disso: cadeia ou morte. E o interessante é que a gente vê que tem pessoas boas que se deixam influenciar e terminam se tornando pessoas más porque passaram a andar com aqueles que não agradam a Deus. Nós percebemos isso. E aí terminam entrando em situações complicadoras. A Bíblia diz: não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Então o benefício da sabedoria é prudência, porque mesmo mediante circunstâncias e situações difíceis, a gente que é humilde, que é simples e que atenta para Deus, para o conselho dos sábios e o conselho dos pais, evita se envolver com o que é errado, mesmo tendo necessidade de pão, mesmo tendo necessidade de alguns bens para a vida, mas não busca conquistar de maneira errada. Então a Bíblia diz que nós devemos evitar a sedução dos pecadores que colocam emboscadas com violência contra o inocente para roubar os seus bens. E aí a sabedoria, o primeiro benefício é que a sabedoria nos leva a evitar esse tipo de comportamento injusto, imprudente e danoso, que não agrada a Deus, queridos. É por isso que no capítulo 2 nós vemos a sabedoria gritando. E no capítulo 2 a gente vê que as consequências também daqueles que têm falta de sabedoria. Quais são as consequências? E como a sabedoria é a personificação do próprio Deus, a sabedoria é uma pessoa, a sabedoria é Deus, né? Aqui, o versículo 23 do capítulo 1, diz assim: atentai para a minha repreensão, eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Olha aqui, Deus está prometendo sabedoria na vida daqueles que atentam e que dão ouvido a Ele e aos sábios e também aos pais. Ele promete dar do seu espírito, e se a sabedoria é a personificação de Deus, quando nós recebemos do seu espírito, nós temos não somente a habilidade, mas a capacidade de andar em sabedoria. E a Bíblia diz que a promessa do Espírito de Deus, ela se concretiza em Jesus Cristo. Quando nós o aceitamos como Senhor e Salvador, a Bíblia diz que Ele nos dá da presença do Espírito. E é esse Espírito que nos faz andar em sabedoria. Porque Ele nos faz ter um coração ensinável. Você sabia que tem gente que não tem um coração ensinável? Ele se enche de conhecimento pelo fato de ser uma pessoa que gosta de estudar e também de ler, porém isso leva a uma soberba, a um orgulho, e ele começa a se achar que não aprende de mais ninguém, que o esforço dele pelo conhecimento, certo, adquirido, já é o suficiente e ninguém pode mais ensiná-lo, porque ninguém sabe mais do que ele. Aí entra a soberba no coração
E quando a soberba entra, não há capacidade de a pessoa se tornar sábio. Pelo contrário, o sábio é aquela pessoa que tem um coração ensinável, que por mais conhecimento que ela tenha, ela se considera uma pessoa sem conhecimento, ou considera os outros com maiores conhecimento do que ela. Ela não se ensoberbece. Houve um homem que eu conheci e que eu sempre falo dele, e não só eu, mas muitos testemunhos dão acerca dele, que é o Dr. Russell Shedd, que faleceu há pouco tempo, autor da Bíblia Shedd. E eu tive contato 3 vezes com esse homem, e eu realmente conheci que é um homem sábio e um homem de Deus, porque ele adquiriu muito conhecimento, mas o conhecimento não subiu à sua cabeça a ponto de levar ele ao orgulho. Pelo contrário, conversando com ele, ele demonstrava um interesse por aprender com as pessoas mais simples que era muito limitado em conhecimento. É isso, queridos. As pessoas que têm conhecimento muitas vezes não alcançam a sabedoria. Por quê? Porque não aplica o conhecimento que tem na realidade da vida, nas circunstâncias e nas situações que ela se nos oferece. Então é importante a gente entender que a sabedoria vem pelo conhecimento, mas ela só é conhecida a partir do momento que nós colocamos o conhecimento em prática e ele se torna útil para as circunstâncias e as situações da vida. Porque o conhecimento que não se torna útil é um conhecimento vão. Precisamos entender isso. Adquire o conhecimento. Em primeiro lugar, quem é a fonte do conhecimento ou da sabedoria? Deus. Então, a Bíblia sempre nos ensina a crescer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Eu preciso me dispor a procurar me aprofundar no conhecimento da pessoa de Deus. Não só no conhecimento da pessoa de Deus, mas dos seus princípios, do que Ele ensina, dos seus estatutos e dos seus juízos. Porque é a palavra de Deus que nos leva a alcançar a sabedoria. Por isso que eu preciso me dedicar em procurar conhecer a Deus, a sua pessoa, os seus princípios, preceitos e também os seus juízos. A sua pessoa, porque Deus é um ser pessoal. Langston, o teólogo, diz: Deus é espírito pessoal, perfeitamente bom, que em santo amor criou, governa e sustenta todas as coisas. Então Ele é o Criador, o governador e o sustentador de todas as coisas. Tudo que existe foi criado por Deus, é governado por Ele e Ele mantém. Eu preciso conhecer a pessoa de Deus nas suas características pessoais e morais. Nas suas características naturais, digamos assim, Ele é o Deus todo-poderoso, Ele é o Deus onisciente, tem todo conhecimento, Ele é o Deus onipresente, está em todos os lugares, a Bíblia diz: sua glória enche os céus e enche a terra. Ele é o Deus eterno, certo? Não existe princípio e nem fim, senão Ele não seria Deus, né? Jesus Cristo disse que antes de Abraão eu sou. Ele estava dizendo: eu existo, eu sou eterno, eu sou autoexistente, né? Então esse é Deus. Eu preciso conhecer a sua pessoa. Eu preciso conhecer seus estatutos, seus juízos, os princípios que os seus estatutos realmente traz para mim, para que eu possa adquirir a sabedoria. E isso vem através da palavra de Deus, à medida que eu busco, certo? Conhecer esses princípios e os seus juízos. Juízos fala, queridos, de castigos, digamos assim,
que Deus traz para aqueles que não aprenderam a sabedoria com Ele, não adquiriram e nem colocaram em prática. Então, as consequências da falta de sabedoria aplicada, da falta do conhecimento aplicado. Então, vem os juízos de Deus. Aí no capítulo 1, né, nós vemos a partir dali, do versículo 25, as consequências daqueles que rejeitaram o conselho da sabedoria e a repreensão dela. Primeiro é que a sabedoria ri daqueles que a rejeitam. É o versículo 26 que fala: ri de quê? Da desventura. A Bíblia diz: do que é que se queixa o homem? Queixa dos seus próprios pecados. Então, quando nós praticamos coisas que é contrária à sabedoria divina, a orientação dele nos seus preceitos e estatutos, nós sabemos que vai vir consequência. E aí a Bíblia diz: a sabedoria vai rir dessas pessoas que rejeitaram o seu conselho, suas advertências, suas repreensões, né? Por quê? Porque sobre essas pessoas virão terror. Aí no versículo 27 diz: quando vier o terror e a tempestade, né, e a vossa perdição como redemoinho, e vocês chegarem em aperto e angústia, então me invocarão. Você sabia que tem pessoas que só buscam a sabedoria de Deus em obedecer sua palavra quando passa por situações de terrores e de aperto e de angústia? Olha o coronavírus aí. Está servindo para muitas pessoas se voltar para Deus, porque tem muita gente aí perturbada. Porque viviam como se Deus não existisse. Vivendo sua própria vida da maneira que quiser. E muitos deles querendo que Deus concordasse com a sua prática pecaminosa. Aí vem as consequências e a destruição. E a sabedoria está dizendo: olha, estou rindo de vocês. Porque vocês não aprenderam a prudência. Até adquirir conhecimento, mas não colocar em prática. Mas ainda há uma esperança. Por quê? Primeiro nós lemos em Tiago: aquele que quer sabedoria, peça a Deus, porque a todos dá liberalmente. Aqueles que passam por angústia e aperto, que se voltam para Deus, há uma esperança por causa da misericórdia de Deus. Aí vem os atributos morais de Deus: bondade, fidelidade, misericórdia, benignidade. Aí Deus, que é a personificação da sabedoria, Ele então, por misericórdia, atende essas pessoas que se voltam para Ele. No capítulo 1 e o versículo 28, diz a sabedoria: então me invocarão. Então, invocar a Deus, queridos, independente do momento, leva a gente a alcançar dele misericórdia. Mas quando nós buscarmos de todo o coração, porque a sabedoria, que é a personificação de Deus, conhece quando o nosso coração está arrependido, quebrantado, ou quando a gente está pedindo apenas para sair daquele sufoco e depois vamos continuar pecando. Você sabia? Deus vai resolver esse problema do coronavírus, certo? Muitas pessoas pararam de pecar, ou pecaram menos durante esse tempo de coronavírus, porque vivia de bar em bar, de farra em farra, de prostituição, de adultério, né? Eu vi uma reportagem que uma rua de prostituição lá em Minas, tá entendendo? Foi fechada e as prostitutas estavam passando necessidades. São as profissionais do sexo. Porque o coronavírus, então, impediu esse tipo de atividade, que é pecado. A Bíblia diz que nós não devemos usar o nosso corpo para a prostituição, porque ele foi feito para a residência, morada do Espírito de Deus. E nós não podemos usar o nosso corpo de forma contrária aos princípios, estatutos e preceitos de Deus. Mas depois que o coronavírus passar, essas pessoas vão voltar às mesmas atividades, porque não aprenderam a sabedoria. E vai chegar um momento em que as consequências desses atos pecaminosos vai trazer sobre eles danos terríveis. E quando clamar, a sabedoria também diz: eu não vou ouvir, porque não está clamando com arrependimento.
Está clamando por causa do medo, da destruição causada pelos seus próprios pecados. Então é interessante a gente entender isso. A sabedoria nos ensina prudência. Precisamos buscar em Deus a sabedoria para podermos aplicar ao nosso viver diário. Por isso, devemos atentar primeiro para a sua repreensão, antes que seja tarde. Devemos deixar de rejeitar a sabedoria, porque aqueles que rejeitam a sabedoria, nas suas angústias serão rejeitados por ela. E a sabedoria é Deus. Portanto, Tiago está escrevendo para os cristãos dispersos, para que possam aplicar a sabedoria na sua vida diária, atentando para os preceitos e ensinamentos do Senhor. Aquele que quer sabedoria ou tem necessidade de sabedoria, peça a Deus. Essa é a primeira verdade que eu quero relembrar a vocês. Deus é a fonte da sabedoria. A sua sabedoria é revelada através das Escrituras. A segunda coisa que devemos fazer para adquirir sabedoria é dar ouvido a pessoas experientes e sábias, que além de adquirir o conhecimento pelo estudo das Escrituras, pelos estudos da vida, aplicam aquele conhecimento. Devemos ouvir os pais, pelas experiências de vida que eles tiveram. Eles aprenderam o que é certo e errado, erraram e agora sabem como evitar os seus erros. É por isso que nós devemos evitar ou dar ouvido aos pais que são agentes da sabedoria. E o ensinamento da sabedoria começa em casa. E para isso nós, filhos, precisamos dar ouvido. Quantos conselhos dos pais que muitas vezes nós não atendemos e depois caímos em situações difíceis, aí caímos em si, poxa vida, eu devia ter ouvido meu pai, eu devia ter ouvido minha mãe. Quantos de nós não já ouvimos muitas vezes dos pais, eu não lhe disse? Eu não lhe disse? Você não me deu ouvido. Então, queridos, é interessante que o desejo de Deus é que eu e você adquira a sabedoria. A fonte da sabedoria é Deus. O princípio é o temor dele, o respeito a ele e às suas leis e estatutos estabelecidos na sua palavra. Os agentes é o próprio Deus, os sábios e os pais. Se dermos ouvidos a essas pessoas, com certeza adquiriremos a sabedoria e aplicaremos nas circunstâncias e situações da nossa vida e poderemos ensinar a outros a sabedoria. O princípio da sabedoria é o temor do Senhor. A sabedoria é o próprio Deus personificado. Esse Deus que é a sabedoria que habita dentro de você por meio do Espírito Santo. Para isso, é preciso aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, confessando publicamente. E você que já tem o Espírito Santo de Deus, aplique-se em conhecer a vontade dele por meio das Escrituras e peça graça e força a ele para aplicar aquilo que você aprendeu nas situações e circunstâncias de vida. Então tornarás um sábio e muitos vão procurar aprender de você, aqueles que querem a sabedoria. A sabedoria nos ensina duas coisas, principalmente: humildade e prudência. Aquele que adquire o conhecimento e não alcança a sabedoria é porque rejeitou a humildade e a prudência e não aplica o conhecimento que tem nas circunstâncias e situações da sua vida. E por isso sofre muitos danos, porque não dá ouvido à sabedoria. Que eu e você não sejamos assim.
que a gente busque a sabedoria, por meio da oração, por meio da leitura da palavra, por meio dos mestres que Deus levantou, homens e mulheres de Deus, que já experimentaram e pela experiência de vida adquiriram o conhecimento e a prudência e a humildade para ser instruído. Que Deus te abençoe com a sabedoria. A sabedoria é o próprio Jesus. Ele é quem nos ensina a andar com prudência e também com humildade. Sede simples como as pombas e humildes e prudentes como a serpente no proceder. Era isso que Tiago queria ensinar para os irmãos dispersos na perseguição, que as circunstâncias não viessem mudar o seu caráter e a pessoa que eles eram em Cristo Jesus. Deus te abençoe, Deus te ajude, Deus te guarde. Terminamos aqui nossa reflexão de hoje. Eu quero mandar um abraço para aqueles que estão conosco. Osinaldo, lá em Cabrobó, Deus abençoe a ele, pastor Arlen e sua família. Ao pastor Tiago Tenório, que é filho da nossa diaconisa, a irmã Silvinha, né? Vou colocar aqui: te amo, meu pastor querido. Deus abençoe Tiago. A irmã Vânia Gomes, que Deus possa abençoar. Ela está dizendo que é uma benção esse encontro diário com o meu pastor. Nossa irmã Eline, Deus abençoe, que está lá em Petrolina, seu esposo Paulinho. Zélia Bernardo, Deus te abençoe, irmã Zélia, no nome de Jesus. Clisoneide, estamos orando por você, querida. Deus te abençoe, vai dar tudo certo. Estará viajando para fazer uma cirurgia, que os irmãos aí que estão nos ouvindo, orem por ela. Uma Silvinha, né? A diaconisa Silvinha. Socorro Soares, irmão Edson, irmã Linda Vasconcelos, lá em Orocó. Irmão Gabriel, no Tamboril, esposo da nossa irmã Denise. A irmã Armânia, lá em Serrita, um abraço. Ela colocou aqui Provérbios, capítulo 16. É muito melhor conquistar a sabedoria do que o ouro puro, diz a palavra do Senhor. Maria Íris, Deus abençoe, né? Júnior Ferrim, meu amigo Júnior Ferrim, lá em São Paulo, né? Foi jogador aqui do Salgueiro Atlético Clube. Deus abençoe Júnior Ferrim e também a sua esposa Mabília e seus filhos, né? Um abraço, querido. Paula Bezerra, né? Nossa irmã Paula, no Rio de Janeiro, né? Que também filha de uma irmã querida, né? Nossa mãe, foi uma mãe para nós lá em Orocó, a irmã Maria Bezerra, que já está com o Senhor, crente fiel ao Senhor, e também a irmã Aparecida Silva. Um abraço para vocês, Deus abençoe, a Jéssica Delboni também, a Rízia, a Deise, a Ranielma, a todos vocês que estão conosco todas as manhãs. Um abraço, Deus abençoe, muito obrigado e que vocês tenham uma semana de vitória. Continue compartilhando a live, entra também no YouTube, inscreva se você não se inscreveu, convide mais amigos, a gente está dependendo muito, estamos em 618 inscritos, precisamos de 1000, se você ajudar a gente chega lá, tá bom? Então compartilhe isso, Deus abençoe e muito obrigado em nome de Jesus.